No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um padrão que todos nós repetimos inconscientemente. Se chama autossabotagem. O que é autossabotagem? É aquilo que você comete, é um padrão que você repete que prejudica os seus próprios interesses, seus próprios objetivos. Às vezes a pessoa faz até um planner, né? Um objetivo, traça. Você, por exemplo, que é mais organizado, que começa a ter o dia com uma lista do que você tem que fazer. Você tem um objetivo no seu dia. Ou vamos até estender um pouco mais, você começa o ano fazendo uma lista de objetivos que você quer conquistar no ano. E esses objetivos têm que ser traçado um plano, né? Você traça um plano, você traça uma estratégia de como chegar. Isso aí não precisa ser só na área financeira. Às vezes a pessoa quer perder peso, então ela precisa montar uma estratégia para perder peso. Dentro desse exemplo, você monta uma estratégia para perder tantos pesos, você tem que ser categórico ali, colocar ali, quero perder 10 quilos. Eu vou perder esses 10 quilos em quanto tempo? Em 3 meses. Então, em 3 meses eu preciso fazer o quê? Eu preciso praticar mais exercício ou praticar porque eu não faço nada. Você monta uma estratégia. E aí você vai caminhando em rumo a esse objetivo. A autossabotagem é um padrão de pensamento que está instalado inconscientemente no teu cérebro e que faz você, na hora de vencer, na hora de conquistar esse objetivo, ou até mesmo depois de conquistar, colocar tudo a perder. Às vezes a pessoa traça um planner de perder peso e fica lá 3 meses fazendo uma dieta, cortando o açúcar, vai lá no endócrino, né? Consulta o médico endocrinologista, faz um plano e obedece aquilo. Aí algo acontece, alguém a chateia, magoa, e ela pega e coloca tudo a perder. Passa em frente a um doce, fala, eu vou comer, e que se dane. Por que isso? Autossabotagem. É um driver mental. O que é driver mental? É como se fosse o driverzinho, não tem o programa no computador? É um programinha que você roda. E aí você até conquista. E isso ele vem vindo desde quando você se entende por gente. Você diz assim, nossa, até o seu cérebro parece acostumar, né? Aí eu não. Toda vez que eu avanço um pouco, parece que eu regrido. Por quê? Porque você se auto-sabota. E a autossabotagem ela vem através de pensamentos que está instalado dentro do seu cérebro, dentro do nosso cérebro. Nós precisamos combater isso. Como que você combate uma arma? Com outra arma. Então, o pensamento negativo, o pensamento de autossabotagem, de auto, não vou falar autodestruição, mas aqueles pensamento que você sem perceber coloca tudo a perder. Talvez você fale assim: isso acontece comigo na vida financeira. Eu luto, eu trabalho, eu não sou preguiçoso, eu faço o que tem que ser feito, procuro ter ideias, tal. Aí eu vou e conquisto. Quando eu conquisto esse dinheiro, eu não sei o que fazer com ele. Eu conquisto esse dinheiro, a minha mente parece que não está adequada com esse dinheiro que eu ganho, que eu recebo. E aí, ou por um negócio mal feito, ou por uma compra desnecessária, eu coloco tudo a perder. Talvez você diz assim: eu lutei para pagar as minhas dívidas, limpei meu nome, deixei tudo certinho. Daí um pouquinho, o que aconteceu? Joguei tudo de volta, o meu nome de volta para os órgãos de proteção ao crédito. Por quê? Porque existe um padrão de pensamento aí que te faz auto-sabotar, que faz você jogar tudo pro alto, faz você voltar para estaca zero. Hoje nós vamos continuar usando essa ferramenta que a gente vem usando na meditação, porque tudo que você precisa gravar, esse padrão de pensamento está gravado dentro do seu cérebro, correto? Você nem sabe qual é às vezes. Você nem sabe qual é. Às vezes é um ciclo que você está se repetindo, que veio de gerações. Seu pai, o seu avô, o seu tataravô não conseguiu ser bem sucedido na vida financeira, o teu pai. E você até dá uns passos para frente, mas aí quando você vê,
você dá um outro passo para trás. Você começa a repetir. Você tem que fazer o quê? Quebrar. Como que você quebra? Começa na mente, começa no cérebro, começa onde você não vê, começa onde você não está enxergando. Como que eu mudo, Mário? Os padrões de pensamento que me faz auto-sabotar. Primeiro passo, você precisa identificar. Por exemplo, no meu caso, a empresa, por exemplo, vem no começo do ano uma crise, difícil vender, aquela luta, e liga para um e atende com dedicação, coloca tráfego pago, anuncia e faz de tudo. O começo desse ano de 2026 foi assim, os 6 primeiros meses, 5 meses e meio. Foi muito difícil de venda. E faz dali, faz daqui. E aí procura outras alternativas. O que eu preciso fazer? O que eu vou fazer? Aí começa a vender de novo. Começa a vender e começa a pagar as contas que não conseguiu pagar quando estava atrasado. Quando atrasou porque não estava vendendo direito. Atrasa isso, atrasa aquilo. Aí vende aquele fluxo. Começa a acertar, a pagar e tal. Aí o que que vem na mente? Às vezes, principalmente quando está acordando. E daqui a pouco vai voltar a ficar fraco. Esse é um pensamento autodestrutivo, autossabotador. O que é que tem que ser feito? Não é ficar com medo. Porque quando você tem um pensamento desses, que você vai perder, que você não vai voltar com a estaca zero, você começa a sentir isso. Você sente as emoções de quando você estava naquela situação. A pessoa que foi traída, por exemplo, quando ela pensa que vai ser traída de novo, o que vem na mente dela? Que ela vai ser traída e aí o sentimento que ela sente é o mesmo que ela sentiu quando ela foi traída. E quando o pensamento alia a um sentimento, você dá uma ordem ao universo. Você dá uma ordem para o seu inconsciente, para aquilo se repetir. O seu cérebro, o seu inconsciente, ele não entende o que que é bom, o que que é ruim. Ele entende ordens, ele entende comando. Por exemplo, quando você diz assim, vai dar tudo errado de novo, ele entende isso. Ou quando você diz assim, ó, isso não é para mim. Ele não entende assim que a sua intenção, você tá com medo, mas a sua intenção é conquistar o positivo, aquele objetivo que você traçou. Então eu acordo, já me vem pensamento. Eu preciso aproveitar essa época boa, que depois vai ficar fraco de novo. Eu tô trazendo a existência. Eu tô lutando contra meu próprio barco, contra o meu próprio interesse. Eu tenho interesse de que fique fraco? Claro que não. Óbvio que não. Quero sempre progredir. Só que se o meu cérebro está programado de acordo com as vivências que eu passei, por exemplo, ficou fraco no começo do ano, e aí quando eu percebo que tá vendendo, aí eu percebo que percebe não, né? Na verdade, o cérebro traz isso. Ah, vai ficar fraco. Por quê? Porque ficou fraco de venda. E aí, aquela insegurança bate. Todo sentimento e pensamento contrário à fé, pensamento de dúvida, de medo, de insegurança, ele faz você auto-sabotar. Você precisa nutrir pensamentos dentro de você de fé, de certeza. Elevar a tua energia. Como que você eleva a energia? Alinhando pensamento e sentimento. Alinhando pensamento com sentimento. Você alinha. Eu preciso sentir-me. Eu quero manter o fluxo. Então eu preciso sentir a continuidade desse fluxo de dinheiro que está entrando na empresa. Porque se eu penso assim, nossa, daqui a pouco pode ficar fraco, eu preciso guardar esse dinheiro, eu preciso. Você está programando a tua vida para repetir o padrão. Quando vier esses pensamentos, você tem que combater ele. Você que é cristão e aprendeu a dizer tá amarrado em nome de Jesus, use isso com fé.
Ou você pode dizer simplesmente cancelado, eu cancelo, cancelado, cancelado esse pensamento, eu cancelo ele, eu anulo ele. E aí busca a meditação na mesma hora, e ativar pensamentos e sentimento alinhado ao seu objetivo. Então eu já me percebo que eu já me olho, já me vejo continuando, empregando esse dinheiro, canalizando esse dinheiro para que ele me gere mais dinheiro. Qual que é a forma, ideias que eu posso fazer com que esse dinheiro se multiplique? O que que eu posso fazer para continuar e sentir o quê? Gratidão por estar vivendo esse fluxo alto de vendas e manter a minha fé em alta, manter a minha fé lá em cima, orar todos os dias, a todo tempo. Obrigado, Senhor. E alimentar o meu coração, meus sentimentos com os pensamentos que vêm do alto, que vem. Por isso a importância de ler a Bíblia, por isso a importância de manter-se em oração e anular todo o pensamento de medo, de insegurança, de fracasso, pensamento do passado. Isso faz você repetir padrão. Isso faz você voltar para a estaca zero. Isso faz algo dar errado de novo. É preciso alinhar, é preciso estar com coerência, congruência. O seu pensamento coerente com o seu sentimento. Não é só falar da boca para fora ou pensar, ah, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E aqui dentro, um sentimento de insegurança. Não está conseguindo? Se envolva mais, Senhor. Me ajuda a arrancar esse pensamento, arrancar esse sentimento de insegurança, de incerteza. Nós vamos fazer a nossa mentalização agora. E você vai buscar isso, buscar essa segurança, buscar aumentar a sua fé, a sentir de verdade. O seu sentimento tem que estar alinhado ao seu objetivo. Nós lemos nos programas anteriores, né? Assim como pensei, se sucederá, Deus disse. Assim como pensei, sucederá. Como determinei, se efetuará, diz o Senhor dos Exércitos. E assim somos nós, que nós somos imagem e semelhança. O jeito que você pensa, aquilo que você pensa, é o que vai acontecer, é o que você determina que acontece. Ah, mas eu não estou determinando que o carro quebra, tá? Você determinou no pensamento, nas palavras. Quando você pensou assim, vou aproveitar porque daqui a pouco as coisas ruins começam a acontecer. Começa a não vender, e aí o que acontece? As coisas se repetem. É preciso manter vigilante. Você não pode impedir um passarinho de voar na sua cabeça, mas você pode impedir que ele crie ninho. Você pode impedir que o pensamento negativo prolifere dentro de você. E aí você começa a sentir medo, insegurança. O medo, a insegurança atrai aquilo que você não quer. Você precisa se manter em alta, com a fé em alta, certeza, coragem, autossegurança, confiante. Vamos fazer isso agora? Você vai aprender hoje a fazer isso. Procure um lugar reservado, onde você possa ficar em silêncio, a sós, sozinho, e encostar as costas, relaxar, para que você possa trocar esse padrão de pensamento que fica martelando a negatividade. Você pode criar um novo pensamento, onde você vai criar um novo padrão. Toda vez que vier um pensamento negativo, você vai voltar, vai usar essa ferramenta que você vai aprender agora e vai substituir esse pensamento negativo por essa atitude que nós vamos fazer agora. Procure um lugarzinho reservado, feche os seus olhos, vamos respirar fundo 3 vezes. Apertem os cintos e vamos para cima. Você vai respirar fundo 3 vezes, puxa pelo nariz e solta pela boca. Puxando lentamente
segurando o ar e soltando devagarzinho. Puxa o ar, segura e solta. Você vai se relaxando. Solta o braço, solta a perna. Coloque as mãos sobre as coxas. Respira fundo. Segura. E solta. Seu corpo vai ficando solto, relaxado, entregue. Mais uma vez. Segura. E solta. Nesse momento, você vai imaginar o teu maior sonho na área que você deseja mudar, a área que você mais tem dificuldade. Se é na área financeira, se você está com dívida, você vai imaginar ter pago já todas as dívidas, não pagando não. Imagine-se sem nenhuma dívida. Imagine que você pagou tudo, não interessa o que aconteceu. Não interessa como você vai pagar. Aqui, a mentalização você já pagou. Aqui você já pagou. Você já não deve mais nada para ninguém. Repare o sentimento que está dentro de você agora. É um sentimento de confusão. Um sentimento que... E agora? Não sabe o que faz? Será que eu vou me endividar de novo? Isso é um sinal que você tem pensamentos autossabotadores dentro de você. Que mais cedo ou mais tarde você vai voltar a dever. Isso precisa ser quebrado. E vai ser quebrado agora. Repete comigo. Eu cancelo todo pensamento de autossabotagem que faz eu guerrear contra os meus próprios interesses. Eu sou confiante e seguro de mim mesmo. Eu sou imagem e semelhança do Criador. Eu tenho fé. Eu tenho certeza. Eu tenho confiança. Respira fundo. Repete comigo o passado. Não vai se repetir. O passado ficou lá atrás. Imagine-se agora. Todas as dívidas pagas. Você prosperando. O dinheiro entrando de uma forma constante, incessante, contínua, abundante. Repete comigo, eu sou abundante. O dinheiro entra na minha mão de uma forma contínua, crescente e abundante. Nesse momento é importante você descruzar mãos, pés. Se mantém relaxado. O ano é 2027. Você vai se mover para lá. Você pagou as suas dívidas. Você não sabe explicar, mas está entrando muito dinheiro.
E você tem sabedoria suficiente para administrar esses recursos. Respire fundo. Toda vez que pensamentos autossabotadores vierem à sua mente, você vai dizer as palavras cancelado, cancelado. Ou se você preferir, você diz: eu não aceito esse pensamento. Eu não aceito esse pensamento. Você vai usar essa ferramenta todas as vezes que os pensamentos ruins vierem. Se vier pensamento ruim, que você vai ser traída novamente, você vai num lugar reservado, entra nesse estado de relaxamento e ressignifica. O passado não vai se repetir. Se você agir com insegurança, você vai colocar tudo a perder novamente. Repete comigo: eu sou confiante e seguro de mim mesmo. E agora você vai sentir uma alegria. Você vai sentir uma paz. Lembre-se da sua maior conquista nessa área. No momento da conquista. É esse sentimento que você vai nutrir. Você percebe que o teu sentimento muda quando você pensa em algo que você já realizou, algo grande. O sentimento volta. Por quê? Porque o seu pensamento controla o teu sentimento. E os dois alinhados faz aquilo repetir. Você é confiante e seguro de si mesmo. Uma paz inunda o teu ser agora. E não importa como vai acontecer. O como não é com você. Você simplesmente quebra o padrão. Quebra os pensamentos repetitivos de autossabotagem. Respire fundo. Abre os olhos. Abre um sorriso. E hoje eu quero te dar uma tarefa. Você nutrir a autoconfiança. Você se manter confiante e seguro. Ah, mas não tem medo. Não tem insegurança. Deus é com você. Você é a imagem e semelhança dele. E ele está com você. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você chegou até aqui nesse vídeo. Continue praticando isso. Veio o pensamento negativo, já cancela na hora. Manda isso embora. E restabelece os seus sentimentos. Você vai ver o que vai acontecer. Fechou? Vamos pra cima junto. A hora é agora.